Miguel. Intervenção do príncipe regente das milícias celestes. Não é possível passar de um governo humano para um governo divino de maneira simples, de maneira inflexível e de maneira evidente. Desconstrução e governo divino. Eu sou Miguel, príncipe regente das milícias celestes. Eu lhes transmito a luz e a verdade da unidade do Pai e do amor. Como eu disse, e como repeti, através desse canal como através de outros canais, a minha presença no seu éter, bem acima da dimensão em que vocês vivem, entra doravante em um período que eu qualifiquei de desconstrução e, sobretudo, em um período em que um governo humano, tal como vocês conhecem desde a história desta fase da sua humanidade, vai, pouco a pouco, dar lugar para um governo de ordem divina. Quem diz governo diz poder, quem diz poder humanos diz ego, diz manipulação e diz sombra. A passagem para um governo divino é acompanhada e será acompanhada de uma série de modificações essenciais no modo pelo qual os homens atualmente encarnados devem modificar e mudar os seus comportamentos uns com relação aos outros. O governo do homem, há mais de 6.000 anos, é um governo da sombra, cujo objetivo é o poder sobre o outro. Nenhum de vocês pode ter os elementos completos dos prós e dos contras desta forma de governo e, entretanto, isso deve mudar. Como eu disse e repito, o governo divino apoia-se em um mecanismo celeste preciso, específico, cujo relógio é imutável. O que explica, de maneira muito lógica, o anúncio de momentos privilegiados na época que está chegando e que será acompanhado do desaparecimento do poder humano em favor do governo divino. A alma humana evolui através da experiência da encarnação e da reencarnação desde tempos muito antigos. Cada fase da humanidade corresponde ao desenvolvimento de uma série de experiências situadas em campos de experiências bem além da simples causalidade. Não é possível passar de um governo humano para um governo divino de maneira simples, de maneira inflexível e de maneira evidente. A luz da unidade se reflete de esfera em esfera, de sol em sol, de galáxia em galáxia, a fim de oferecer um campo de experiências. A luz que vocês conhecem, a luz que vocês veem é apenas o reflexo da luz da unidade. Dentro de muito pouco tempo, o conjunto desta galáxia, o conjunto dos sóis, o conjunto dos planetas, na sua totalidade, vai se encontrar sob uma influência da luz como jamais ocorreu na história desta galáxia. Esta sucessão de eventos está, eu repito, ligada a uma mecânica celeste, a um relógio astronômico. O grau de influência da luz, da unidade, ultrapassa amplamente a manifestação da sua luz quando vocês caminham para sua essência e seu coração. Uma data foi anunciada por mim mesmo, por intermédio de diferentes canais. Esta data é aquela da sua primavera-outono, no hemisfério sul, 2009. Ela reflete unicamente um fenômeno inicial ligado à desconstrução necessária a fim de passar de um governo humano para um governo divino. A influência das radiações da luz do Sol central desta galáxia e do conjunto das galáxias vai se expressar por um aumento da intensidade da vibração cósmica que vocês irão receber. Este período é um período que pode ser denominado em termos gerais, período de ignição. Quem diz ignição não fala unicamente do ser humano em sua especificidade, mas do conjunto dos apoios da criação que representam os planetas e os sóis. Assim, a luz autêntica, a luz da unidade que vem para você será, obviamente, visível no seu céu e no seu coração. Durante esta efusão de energia, e nos períodos sucessivos que irão se seguir, a única porta que irá lhes permitir estar em paz consigo mesmo, com o outro, com o mundo, pode apenas estar no interior de vocês. Não demorem no alarido do mundo. Que isso seja o feito dos homens que não poderiam integrar a luz autêntica, que isso seja o feito dos elementos no seu trabalho de desconstrução, nada disso deve perturbá-los, questioná-los. A pressão elementar, a pressão das radiações cósmicas que antecedem a estada do conjunto das galáxias sob a influência do Sol central final deve levá-los sempre a mais interioridade, sempre a mais autenticidade, sempre a mais verdade. Nada do que está fora de vocês possuem a chave ou a solução para o que vem. O maior neófito que a sua terra viveu na encarnação os preveniu, na sua época, de que a solução é aquela do coração e aquela do amor e, portanto, aquela do verdadeiro poder, que deve apenas ser exercido sobre si próprio.
Todo poder voltado para o exterior é um desvio da luz autêntica. Nenhum evento exterior, muito forte em um sentido como no outro, deve fazê-los perder de vista que o essencial não está fora. O desafio desta luz e desta radiação que muitos países já perceberam, já viram, já gravaram, apresenta múltiplos aspectos. Trata-se, antes de tudo, de fenômenos luminosos próprios do seu éter, mas também de fenômenos luminosos diversamente mais importantes, situando-se além do seu éter e referindo-se, em primeiro lugar, ao seu Sol, em segundo lugar, ao planeta Júpiter e, em terceiro lugar, ao planeta denominado Hercólodos. Vários neófitos, vários sábios vislumbraram o que está vindo, através de visões exteriores ligadas aos mecanismos elementares que vocês chamam, sobre a Terra, de mudanças climáticas. A ronda dos elementos é a minha manifestação no meu papel de desconstrução e de purificação. O que acontece no exterior acontece também, e obviamente, no interior de cada um de vocês na encarnação. A pressão da radiação, a pressão da luz vai se tornar cada vez mais forte. Não haverá lugar onde encontrar a paz senão em vocês. A confiança na luz, a confiança no seu poder sobre si mesmo, o abandono de qualquer resistência a esta pressão da radiação é um elemento capital, a fim de realizar um processo que várias pessoas chamam, sobre este planeta, de ascensão. A ascensão não é um processo referente unicamente a vocês, a raça humana, mas envolve toda a criação. Não se importem com os alaridos do mundo, sejam eles quais forem, pois eles estarão ligados à desconstrução, aos elementos e à purificação. Somente sua capacidade para voltar seu olhar e sua consciência para o seu interior será a garantia de sua paz e de sua preparação. A minha manifestação visível sobre a Terra é ilustrada, neste momento, pela passagem de um cometa, visível a olho nu, que assinala de maneira irrefutável o início de uma série de elementos referentes à sua Terra e ao seu sistema solar. Os fenômenos mais importantes, exteriormente falando, não são a loucura dos homens nem sua cobiça, nem seus medos, mas, efetivamente, a modificação de suas fontes visíveis de luz. Os sinais são numerosos. Basta olhar simplesmente para a evolução da sua sociedade ocidental, ou não, para efetivamente compreender que algo está a caminho. O que está a caminho não é unicamente o que vocês veem, no nível dos homens. Durante esta fase final que começa, obviamente vocês não estão sós, mas, ainda mais evidentemente, apenas vocês, sozinhos, podem fazer o trabalho necessário para sua ascensão. Nós poderemos e nós podemos, desde agora, através das suas múltiplas presenças, do anjo guardião, dos seres etéreos, humanos ou não humanos, nós podemos apenas abençoá-los e assisti-los com nossas luzes no seu trabalho, mas nós não poderemos fazer o trabalho no seu lugar. A preparação é, eu repito, uma preparação interior. Se vocês forem no sentido do abandono à pressão da radiação, se vocês aceitarem a luz autêntica para que ela os fecunde e os transforme, então, naquele momento, nenhum dos eventos exteriores ligados ao seu lugar de vida pode alterar a qualidade do que vocês irão se tornar. Entretanto, aqueles que, independentemente das razões, quiserem dar oportunidade às manifestações exteriores, quer sejam as elementares, quer sejam as humanas em reação de recusa à radiação da vibração, quer sejam coletivas, quer sejam individuais, apenas poderão se afastar da sua unidade e da sua verdade. Vocês vivem e vocês vão viver momentos que, todos vocês, sem exceção, temem ou esperam. A pressão da radiação, a pressão da luz autêntica os regam agora de sonhos, de contatos, de sentimentos por vezes contraídos de raiva e de alegria, de variações do seu humor, de variações de percepções no nível do seu campo áurico que, indiscutivelmente, os fazem tomar consciência de que vocês vivem e irão viver momentos únicos na história das almas humanas. Fiquem de olho no céu, fiquem de olho no sol, fiquem de olho nos fenômenos da luz, mas principalmente fiquem com todo o seu olhar na fonte interior que vocês são. O movimento da minha expansão através dos elementos deste sistema solar deve ser acompanhado, no interior de vocês, de uma música, de uma esfera angélica, de energias externas alteradas que deverão, passando no interior do seu ser, permitir-lhes desprender-se dos poderes que não são seus, dos poderes que foram instaurados, tanto por sua educação, como por suas relações, como pelas circunstâncias da sua sociedade.
Estes correm o risco de pesar cada vez mais, em relação à liberdade engendrada pela pressão da radiação e pela luz autêntica. As escolhas foram feitas, há um tempo. Vocês devem agora assumi-las, manifestá-las na autenticidade. Reações são possíveis, mesmo no seu ser interior, ilustrando o papel da minha presença nas suas vibrações, nos seus campos áuricos. A paz é certamente o que há de mais importante para ser concebido. Gradualmente e na medida que sua capacidade para entrar na interioridade for cada vez maior, gradualmente e na medida que vocês irão constatar que uma paz sem objeto, e certamente não ligada às condições exteriores, quaisquer que sejam, vai aumentar em vocês e fará de vocês seres serenos, seres na unidade, em quaisquer períodos de desconstrução que vocês tiverem que viver nas suas estruturas sociais, afetivas, profissionais. Aí está um período que começou desde o início do ano 2009, e que começa a funcionar realmente na sua primavera e inverno, no hemisfério sul e que irá terminar, após fases sucessivas de intensidade crescente, ocorrendo preferencialmente nos solstícios e nos equinócios, levando-os à aurora de um mundo novo, em maio do próximo ano. Vocês podem apenas seguir ou recusar a seguir a pressão da radiação e a luz autêntica, pois isso vai afetar, de maneira duradoura e definitiva, todos os fundamentos da sua humanidade. Tudo que for do domínio do poder, tudo que for do domínio da dependência, tudo que for do domínio do que violou e viola a sua liberdade de ser da luz, deve cessar. Esse não é o seu papel. O seu papel é acolher a pressão da radiação e a luz autêntica. A luta e o combate são dirigidos unicamente pelas forças da luz arcangélica e pelas forças da luz da fraternidade. Vocês não têm que se preocupar em combater. Vocês têm unicamente, por objetivo, integrar, na sua essência, no seu coração, a pressão da radiação e a luz autêntica, e absolutamente nada mais. A qualidade da minha presença, a vibração da minha presença será e é o seu baluarte frente à adversidade exterior. Será necessário, durante este período, imperativamente, encontrar a paz, encontrar o coração. Aceitem essa pressão da radiação, essa luz autêntica na sua intimidade, seja qual for o preço, seja qual for a exasperação, sejam quais forem as transformações. Não há alternativa possível. Aí está, bem-amados filhos da unidade, através de conceitos, por enquanto, gerais, mas que serão aperfeiçoados progressivamente e na medida das semanas, que devem engajá-los a ir para a sua essência, a aceitar a paz, a aceitar a verdade, a aceitar o poder sobre si mesmos e não sobre os eventos, quaisquer que sejam. Eu não vou me demorar quanto às suas eventuais questões. Eu delego, para isso, e eu darei o lugar, a uma entidade humana que vocês conhecem bem que, ele, terá prazer em responder às suas perguntas, NDR, com Raam Mikhail Ivanov. Quanto a mim, eu lhes transmito a minha proteção, eu lhes transmito a minha radiação, eu lhes transmito o coração da unidade e lhes digo até breve. Aos 3 Dimensões, 12 de março de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Versão para o português: CAG. Mensagem atemporal.